Olá, pessoal. Uma alegria enorme cada vez que a gente pode estar aqui com vocês no programa Cabeça para Cima, nosso primeiro programa do ano de 2014. Cabeça para Cima, que você assiste pela Rede Boas Novas de televisão, mas também pode assistir pela internet no site www.boasnovas.tv. E bacana isso, né? Porque pela internet você pode assistir em qualquer lugar que você esteja. Não precisa nem ficar preso lá no seu computador. Usa o seu tablet, o seu smartphone. E onde você estiver, a Boas Novas acompanha você numa programação saudável, numa programação que garante a você conteúdo bacana, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Muitíssimo obrigada a todos vocês que nos assistem, todos vocês que nos acompanham, que nos dão feedback sobre a nossa programação. E que bom que a gente pode abençoar a sua vida, abençoar cada um de vocês. Nossos agradecimentos, como de costume, ao querido semeador de Boas Novas, que está o tempo todo com a gente, nos acompanhando, nos apoiando, orando pela Boas Novas e também contribuindo a cada dia para que nós possamos garantir 24 horas de programação no ar. Obrigada, semeador. Você faz toda a diferença. E lembrando que você que ainda não é um semeador, mas se sente abençoado com a nossa programação, pode ligar agora para o 212-6300 ou entrar no nosso site, o www.boasnovas.tv, e também se tornar um semeador. Lembrando também que cada vez que você semeia na Boas Novas, você está cumprindo o ID de Jesus, sim, porque a Boas Novas é uma emissora missionária que se preocupa em transmitir Jesus 24 horas por dia. É isso aí, trazendo para você sempre temas bacanas e temas saudáveis. Agora a gente está no verão. E o verão é a estação queridinha de grande parte dos brasileiros. Muita gente gosta do verão. Mas as altas temperaturas dessa época, elas exigem muitos cuidados. Um cuidado particular e especial que a gente precisa ter é com a alimentação. Que cuidados são esses que a gente tem que ter com a alimentação? Qual é a alimentação mais adequada para o verão? Na verdade, como garantir uma alimentação equilibrada e saudável em todas as estações do ano? Esse é o papo de hoje, no Cabeça para Cima. Nós começamos com o nosso informativo e continuamos com você no nosso debate. Com a chegada do verão, são comuns problemas de saúde como desidratação, infecção intestinal, má digestão, sono prejudicado e aumento de peso, ocasionados pela alimentação inadequada. Aumentar o consumo de água, legumes e frutas, além de evitar alimentos gordurosos, são algumas dicas para evitar doenças no verão. O corpo precisa ser hidratado, principalmente nesta época do ano, quando o calor e a perda de água corporal aumentam. Além da ingestão de líquidos, é importante evitar calor e sol em excesso e usar roupas leves, redobrar os cuidados com a alimentação para evitar diarreias, vômitos e o aumento da eliminação de suor. É isso aí, né? Cuidados especiais. O verão é uma estação gostosa, é verdade, mas que preocupa bastante. Não sei, os nossos especialistas hoje vão ajudar a gente a entender se é a estação mais preocupante, se é aquela que nos traz mais problemas ou mais soluções. O nosso destaque de hoje no programa vai ser para a alimentação. Queremos tratar com você de alimentação saudável numa época de grande calor, como tem sido agora, especialmente o nosso verão. Conosco, Álvaro Luiz Gomes Afonso, ele que é endocrinologista e também trata de nutrição ortomolecular. Muitíssimo obrigada, doutor Álvaro. Já estava com saudade, viu? Muito obrigado. Como dizia Guimarães Rosa, mestre é aquele que consegue aprender com pequenas experiências, com pequenas coisas. O tema que vocês escolheram é um tema que dá para aprender muito. E é aquele tipo de aprendizado que vai fazer diferença na vida de quem estiver assistindo, porque você não tem a dúvida do que acontece com a alimentação e com o verão. Pois é, eu tenho percebido que a alimentação é um desafio enorme, né? Em qualquer época do ano, a todo momento, no verão especialmente.
A alimentação parece que está transformando aí o dia a dia da humanidade, né? Modificando aí o perfil, inclusive, de doenças, etc. Então, acho que a alimentação é um tema assim, desafiador mesmo. Mas, assim, antes de falar da alimentação, vamos falar de uma pessoa especial, o fígado. Tá legal. Tudo que a gente ingere por via oral, automaticamente vai ter que sofrer uma análise, um processamento, uma vistoria pelo segurança que é o fígado. Então, o fígado, ele analisa praticamente 40 mil, 50 mil tipos de substâncias diferentes por dia. Então, o que vem acontecendo? Não existe como viver sem os agrotóxicos. Não existe como viver sem os pesticidas, sem os inseticidas, sem os transgênicos. Acabou essa ilusão. Hoje eles fazem parte da ecologia do planeta. E o que está acontecendo com o fígado? O fígado, agora ele está tendo um trabalho extra e ele não está dando conta. Então a maioria das pessoas hoje chegam no médico dizendo que estão com o fígado gorduroso. Que significa que o fígado está intoxicado de tanto desintoxicar. Então, a primeira coisa assim, de alimentação e estação do ano, verão, é que o fígado, que já está sobrecarregado, já está estressado, já está gorduroso, com a nossa cultura, você vai ver no decorrer do programa, o fígado acaba sendo muito mais sobrecarregado e aparecem as consequências que as pessoas não percebem. Vamos já conhecê-las um pouquinho mais. Deixa eu apresentar a nossa segunda convidada, porque hoje também está aqui conosco, né, a Ana Carla de Souza. A Ana Carla, ela é nutricionista clínica estética, né? Sim. Clínica estética, é isso mesmo? É isso mesmo. Bacana, obrigada por estar aqui com a gente. Sua primeira vez comigo no Cabeça para Cima. Eu que prazer, agradeço. Tá bom? Muito prazer. Vamos falar mesmo do fígado, porque ele intoxicado, ele reage mal em todos os outros órgãos e inclusive na pele. Então, a gente precisa cuidar um pouco do fígado. Existe uma alimentação que a gente chama de detox, que é detoxificante. A gente pode usar muito, principalmente agora no verão. Ana, você já começa aqui lendo meus pensamentos, vendo as minhas perguntas, etc. Porque uma das coisas que eu quero conversar com você é sobre essa história aí de alimentação detox, né? Como é que é, se isso funciona, etc. Né? A gente está hoje falando sobre esse tema até por demanda de telespectador, viu? Quando, final do ano passado, eu já recebi aqui várias solicitações. Isso é uma coisa que a gente faz sempre, né? Dizer o que a gente quer falar aqui no Cabeça, é o que interessa para o nosso telespectador, no sentido de orientar, informar. E muita gente já foi dizendo, olha, faz um programa sobre alimentação saudável para o verão, tal. E as solicitações foram tamanhas que a gente está aqui, nosso primeiro programa do ano, querendo falar sobre isso para dar dicas e orientações mesmo para o nosso telespectador. Porque, no fim das contas, tem assim... aqui, né, verão agora, a gente está no Rio de Janeiro, um calorzão, loucura, parece que o mundo está esquentando cada vez mais, mas a gente tem lugares no Brasil que o ano todo é quente, né? O ano todo é quente. Então, acho que o que a gente vai falar aqui vai servir aí o pessoal lá do norte, do nordeste, que tem calor forte o ano inteiro, algumas dicas para melhorar a questão da saúde, né? O verão é mesmo esse vilão em termos de alimentação, de riscos à saúde, que tanto se fala, gente? Eu acho que o verão não é tão o vilão. O que é o vilão é a falta de informação. A falta do conhecimento, a falta da informação, e aí sim, é o grande vilão. Fico muito feliz quando eu atendo quem assiste Cabeça para Cima, porque eles conseguem compreender tudo que eu falo. Eu fico admirado. Falei, ué, eles entenderam até mais do que eu queria explicar. Então, quando eu falei sobre o fígado, eu sei que os telespectadores eles têm a visão de conjunto. Então, estou falando uma parte do nosso organismo que vai ter um trabalho muito maior no verão, principalmente por causa da nossa cultura. Com o calor que faz atualmente, o pessoal culturalmente costuma o quê? Ir para a piscina, ir para a praia, para os clubes e procurar também, coincide com a época de férias,
procurar o lazer. E nesse lazer, o que aparece assim muito forte? O sol, a temperatura, principalmente sobre o corpo, sobre a cabeça, que vai já mexer com todo o nosso sistema de defesa. O sistema de defesa do nosso organismo já vai ser sobrecarregado. Né? E quando ele está sobrecarregado, vai contribuir à ingestão de determinados alimentos que já vem com uma sobrecarga, que é a manipulação, que é a contaminação alimentar. Por causa da ecologia, os alimentos eles vêm mais contaminados por bactérias. Então o fígado já vai ter mais trabalho e dentro do organismo da gente, no intestino, existem mais bactérias, mais fungos, que são coisas que a gente não vê, mas que a gente consegue imaginar, do que a gente tem de células. E nesse período de verão, essa população externa, com o clima, também muda. Então o nosso organismo tem que se adaptar. Quando a gente não tem conhecimento disso, a gente também não foca nas soluções. Quais seriam as soluções? Primeiro, que a gente vai conversar, a escolha dos melhores alimentos. Né? Segundo, as condições que estão aqueles alimentos, a hidratação e principalmente, que é o grande barato, os cuidados de higiene. Perfeito. Que tem que começar pela gente, pode começar pelo governo. O verão não é o vilão é o armazenamento inadequado, de onde vem, qual é a base da preparação daqueles alimentos, como eles foram preparados, os manipuladores, ou seja, as pessoas que preparam essa alimentação, se eles têm uma higiene adequada, tudo isso, se não é bem equilibrado, o verão piora por conta do excesso de proliferação dessas bactérias com a temperatura alta. Mas o problema não é o verão, é a falta de conhecimento, a falta de informação, o despreparo das pessoas que manipulam esses alimentos. Dar um exemplo prático para eles poderem associar a teoria com a prática. Vamos supor que você chegue num restaurante com a sua família. Então você vai comer num restaurante no verão. Aí você tem duas opções. Aí você encontra um restaurante que você tem a comida aquilo, mas ela está toda bloqueada por vidros. E os funcionários usando uma máscarazinha, com luvas, manipulando os alimentos para você pesar de uma forma adequada e o vidrinho lá em cima. Certo? Isso aí você o ano inteiro, né? O ano inteiro. Não só no verão. Claro, muito bom, é isso mesmo, o ano inteiro. Aí você chega no outro restaurante, ele esqueceu de uma informação, de um detalhe. Aí as pessoas mesmo ficam lá em cima da comida, falando, tirando a sua comida, tossindo, falando, respirando, bactérias, contaminando. E jogando micróbios ali em cima. Uma informação básica, você já diminui o risco entre um e o outro. Prefira o que tem melhores condições de oferecer o que você vai comer. Tudo que você vai comer vai passar pelo seu fígado. E o seu fígado já não está bem. Perfeito. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre esse cardápio. Né? O que seriam os melhores alimentos aí para a gente poder consumir durante o verão, para ajudar, né, o pessoal aí a escolher. Nós, afinal de contas, em termos aqui da Rio de Janeiro, do lado de cá, a gente já está quase na metade do primeiro mês do verão, né? Isso. Um tempo extremamente quente, onde as pessoas estão tendo uma mudança no próprio comportamento, sentindo esse calorzão que chega, às vezes não aguenta nem comer muito, ou come demais, aí dorme. Causa letargia, né? Essa questão toda. O que é o melhor, qual seria o melhor cardápio, o melhor tipo de alimentação para se consumir nessa época mais quente do ano? A gente já precisa fazer a nossa primeira paradinha, intervalo, e a gente volta aí com o melhor cardápio. Tá bom? Certo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, você que está acompanhando a gente no verão, nessa época mais quente do ano, você tem um cuidado especial, um olhar diferenciado para a alimentação? Faz alguma diferença a sua escolha em casa, os produtos que você usa? Olha, nossos convidados agora vão dar essas dicas para a gente. O que é a melhor alimentação para essa época mais quente do ano? Uma alimentação mais natural possível,
como frutas, bastante frutas, principalmente essas que contêm mais água, maior quantidade de água na composição. Então, a gente fala de melão, melancia, abacaxi, que inclusive é ótimo para detoxificar fígado, né? E verduras, bastante verduras. Essa época, o calor, a temperatura alta, é muito propício a saladas, que a gente deixa um pouquinho de lado, as geladinhas no inverno. Então, muito legume também. Evitar um pouco dos cremes, dos molhos cremosos. Vai temperar a salada, coloca mais um azeitinho, uma frutinha, um limão, laranja, do que aqueles molhos cremosos que se usa muito no inverno, que requer muito mais energia para a digestão e deixa a pessoa mais letárgica, mais devagar. O calor já faz isso normalmente com a gente. Se a gente come uma alimentação pesada, ela e também faz isso. Excesso de sal, evitar o excesso de sal. Então, aqueles alimentos típicos de inverno, feijoada, né, que gostamos bastante. Além do excesso de sal, tem também o excesso de calorias que vai sobrecarregar ainda mais o seu corpo. Comer mais... um pouco menos, a gente come um pouco menos de feijão, mesmo que não seja feijoada, então trocar por outra leguminosa, porque o corpo sente necessidade. Então a gente poderia colocar em forma de salada lentilha, grão de bico no lugar do feijão muito quente. Então mais saladas, mais legumes, menos alimentos gordurosos, fritura, evitar mesmo ao máximo. E alimentos mais frios para o corpo reagir de uma forma melhor, para a temperatura ficar mais adequada, a temperatura corporal. Mais água, né? Desculpe, mais líquido. Hidratar é fundamental, porque a gente perde muito líquido corporal, principalmente no suor. Então, a gente precisa reidratar o tempo todo. Então, a gente coloca água, que é o ideal. Água de coco, que é muito bom também, porque aí tem minerais, o potássio que se perde muito no suor. E alguns isotônicos, mas esses em ocasiões mais específicas. Água de coco, por exemplo, é uma coisa, né, que é muito recomendada e tal, mas muita água de coco faz mal? Excesso de água de coco, sim, porque aí tem causa um desequilíbrio entre o sódio e o potássio, que tem que estar equilibrados. Ela tem os dois, mas se consumir demais, fica um desequilíbrio entre o sódio e o potássio e pode alterar a pressão arterial, inclusive. Então, é bom evitar o excesso. Tudo em excesso, né? Na realidade, água em excesso também. Tudo em excesso é ruim. O álcool é uma coisa que deve ser evitada também. Isso é importantíssimo. No verão, o excesso da bebida alcoólica. Sempre com moderação, intercalando com água, que vai reidratar, já que o álcool também desidrata, faz o corpo desidratar, perder líquido. Então, é bom reidratar no momento que você está bebendo qualquer bebida alcoólica, sempre intercalar com água. Evita a desidratação e evita o consumo exagerado da bebida alcoólica. Perfeito. Doutor Álvaro, e essa questão aí do fígado, esse tipo de alimentação balanceada, alguma dica que possa ajudar o fígado a trabalhar melhor, a não sofrer tanto nesse período do verão? Vamos continuar que o assunto é fascinante. 70% das doenças poderiam ser evitadas se a gente tivesse um bom conhecimento nutricional, se a gente tiver a ótica de desenvolver uma boa cultura nutricional, como, por exemplo, esse programa está nos proporcionando. Vamos, antes do fígado, falar do sistema nervoso, que é o número 1. Então, com a temperatura elevada e a exposição ao sol, desorganiza o funcionamento do sistema nervoso. Principalmente, há uma maior necessidade de uma coisa que chama magnésio, para impedir a entrada excessiva de cálcio nos nossos neurônios e provocar lesões. As pessoas ficam meio lesadas. Se você for observar, qualquer tipo de atendimento já está ruim sem o sol na cabeça. Com o sol na cabeça ou com o calor, praticamente as pessoas ficam num outro mundo, né? Elas parecem que não existem ali no presente. Então, isso é muito de uma desorganização do funcionamento do sistema nervoso. Aí o macete, que são os sucos verdes, porque eles são ricos em magnésio. E o mundo inteiro tem fome de magnésio. E o magnésio existe na clorofila, como o ferro existe na hemoglobina, que é o que transporta o oxigênio. Eles são parecidíssimos. Então, uma grande coisa importantíssima é repor o magnésio através dos sucos verdes, que hoje eu tenho uma receita fácil de suco verde que, além de repor magnésio, também detoxifica o fígado
que pode falar? Claro, pode. O abacaxi poderia... Uma porção individual. Então, uma rodela de abacaxi, uma rodela média de mais ou menos 1 centímetro. Metade de um pepino, meia folha de couve e o suco de um limão. Bate tudo no liquidificador, coloca um pouquinho só de água, meia xícara de água, e se quiser gelo. Não precisa adoçar, porque o abacaxi, essa época, é bastante doce, então não precisa adoçar. É riquíssimo em ferro, magnésio e ainda detoxifica. Muitas vitaminas e minerais. Abacaxi, couve, limão... Limão e pepino. E pepino. Opa! E é delicioso. Experimente porque é muito saboroso. Existem combinações que elas Tem estão outras. criando e bombando. Se você entrar na Outras internet, maravilhosas. suco verde, você vai Vários. se deliciar. E uns macetes, pelo menos eu gosto muito, é de colocar em todo suco um pouco de óleo de coco. Óleo de coco. Porque o óleo do coco, da polpa do coco, ele tem umas substâncias que são antibióticos. Então, eles dão uma equilibrada na floresta intestinal, nos 500 trilhões de fungos e bactérias que a gente tem lá. Bacana. Então, o óleo de coco, ele contém um antibiótico natural, que ele faz um rearranjo, ele melhora a ecologia, ele deixa tudo aquilo funcionando perfeitamente. Se você coloca o limão, além Vitamina de todas as C. propriedades, ele também tem uma substância que faz a mesma coisa do óleo de coco. Então, ele já corrige os desequilíbrios do intestino. Além disso, ele faz o problema da desinflamação do organismo, que normalmente vai ficar muito mais inflamado em função desse desequilíbrio da ecologia. Então, o limão, o suco verde, porque tem a clorofila também, que faz esse equilíbrio na nossa fauna, tem bichinhos também lá, floresta intestinal. Então, esses sucos, eles são, assim, fundamentais. Quem não tiver podendo fazer o suco, pelo menos coloca uma água, procura escolher uma água mineral que tenha um pH, que a gente chama pH, se é mais ácida, se mais picante ou menos ácida, vem escrito lá. E hoje, graças a Deus, eu vejo todo mundo olhando o rótulo de garrafa de água mineral, que já é uma grande conquista. A educação nutricional fazendo isso. E procurar usar uma água que seja mais chamada alcalina, seja menos ácida. Aí colocando o limão, que você quando bota na boca, você acha que o limão é ácido. É alcalino. Mas quando ele entra no pH organismo, alcalino. ele se transforma. Então você colocando as rodelas de limão junto com a água, com gás e de pH alcalino, você já está fazendo uma defesa incrível para esse desequilíbrio. Perfeito. Tem que ingerir o líquido, o potássio, o sódio, que ela falou, como a perda de sódio, que é o sal, aquilo que deixa a gente salgadinho, é muito grande. A ingestão de potássio, ela é extremamente recomendada. Sim, Você perde no suor, ter um equilíbrio. né? No suor você E vai o perdendo potássio, ele já vem nesses sucos. Além do que ela falou, sobre cereais integrais. Evidentemente, se você for comer um sanduíche, você colocar de preferência, o né, o pão integral, integral. que tem as fibras vão diminuir os danos no intestino, a permeabilidade, que é a vulnerabilidade do intestino. Além de ser alimento das bactérias boas, né? Então é Isso. fundamental. As fibras são fundamentais para o intestino funcionar bem. Se o intestino não está funcionando bem, nem o organismo não absorve os nutrientes. Então não adianta você ter uma alimentação equilibrada se o seu organismo não está aproveitando desses nutrientes. Então o intestino tem que estar bem equilibrado. Pois é, sabe, Ana, quero aproveitar aí a tua fala para dizer o seguinte, a gente está menos aqui falando na história dos cardápios específicos, porque o que a gente quer passar mesmo para você que está em casa assistindo a gente é essa abrangência. Olha, tem a comida, né, naquilo que já foi dito aqui, o que você come, a forma de preparação, essa coisa toda, tudo isso é importante. Sim. Mas tem também a ingestão, né, desses elementos que eles vão te ajudar na recomposição da tua estrutura alimentar. Eu quero aproveitar também uma coisa que o senhor falou, da importância do limão, para dar uma dica para o telespectador. Um negócio que eu aprendi e tenho usado muito. Vocês sabem como aproveitar um limão todinho? Usar o limão todinho, casca, tudo dele?
Uma dica que eu aprendi, a gente coloca o limão no freezer, deixa ele ficar completamente congelado, depois você rala esse limão, pega um ralo, rala ele todo, e aquela coisa que fica lá do limão você pode usar, olha, pode usar em sorvete, pode usar em salada, você pode usar em suco, é uma delícia, não fica amargo e a gente aproveita o limão todinho de uma forma maravilhosa, viu? Muito bom. Se entender, o mais importante é entender o mecanismo, porque hoje, por exemplo, eu tenho um Facebook, os clientes, eles recebem 30, 40 postagens por dia de dicas e macetes que as nutricionistas vão passando e eu vou também divulgando. Mas deixa eu só fechar isso para eles entenderem a importância de botar uma proteção, o sol não incidir, porque o sol ali ele vai mexer com todo o metabolismo, vai mexer com todo o equilíbrio do esôfago, do estômago, do intestino. E esses pequenos macetes, eles vão dar proteção. Nós não somos o que nós comemos, isso é bobagem. Nós somos o que nós conseguimos digerir e absorver, mas principalmente aquilo que a gente não consegue absorver. Porque se você tiver uma internação, se você tiver um excesso de calor sobre o seu organismo, você vai ter uma abertura no seu intestino e vão entrar anticorpos, bactérias e fungos e vão provocar um dano incrível à sua saúde. Você está pegando o sol, mas o sol está provocando uma mudança no organismo inteiro. Essas dicas que ela deu, realmente hoje, com acesso à internet, e às vezes a gente vê todo mundo fazendo tudo e vendo internet, fica mais fácil. Agora, o que eu gostaria assim, de aproveitar a oportunidade é para tentar criar um ambiente que motive o sujeito a lavar a mão, cortar as unhas, não tossir na comida dos outros, pedir para botar um vidrinho em cima da comida, pedir para o funcionário do supermercado colocar uma luva, e se colocar a luva, não ficar mexendo com a luva em tudo que é lugar e depois pesando o teu queijo. E até quando você vai ao restaurante, né, começar a ter uma postura nesses mesmos restaurantes, aquilo, de você não ficar em cima do alimento, pegando, etc. Conversando com as outras pessoas. Com as outras pessoas, sabendo que quando você está fazendo isso, você está contaminando aquele ambiente, né? Você está contaminando aquela... Se não for possível fazer nada disso, o que escolher para comer, isso é uma outra assunto interessante. Perfeito. Vamos falar sobre essa questão, então, do que escolher para comer, e eu queria também entender com vocês, assim, diferenças entre as idades. Criança, adulto, idoso, devem ter uma atenção especial? Que ênfase, o que escolher em cada uma dessas idades para que você possa ter uma alimentação mais saudável? Porque a alimentação saudável tem a ver com a questão individual, né? A gente não pode passar uma régua e dizer, é assim. Eu acho que tem a ver um pouquinho com cada um, né? Com a questão individual. Então, o que escolher em cada uma das idades para que a gente possa garantir uma alimentação saudável? E também o seguinte, esse calor do verão que causa toda essa inconveniência, esse mesmo conceito é válido para o calor das outras estações do ano? É o mesmo efeito? Ou efetivamente no verão o tipo de calor ele é diferenciado? Esse ano a gente está sendo surpreendido aí com uma questão dos raios ultravioletas, né, que estão fortíssimos, por exemplo, nessa época. De uma forma que não é comum. Por que isso está acontecendo? Vocês conseguem dar alguma dica para a gente? Logo depois do nosso intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Você pediu e o Cabeça pra Cima de hoje está conversando aqui com você sobre alimentação saudável, particularmente no verão. E aí, queridos, faz diferença a questão da idade? Criança, adulto, idoso, deve ter um olhar diferenciado, tipos de alimentação diferenciada? Como é que é? Excelente pergunta, faz muita diferença. Por exemplo, as pessoas idosas, e principalmente as pessoas que são idosas e moram sozinhos, elas têm uma alimentação absurdamente ruim. Aí a gente até consegue entender, você deve ter essa experiência também. Pelo fato de estar sozinho, onde não está trocando, o cérebro dessas pessoas pede alguma coisa
que gratifique. Então, se eu conseguisse filmar várias pessoas de idade indo ao supermercado escondido, vocês iam ver o padrão ali se repetindo. Então, se você ficar, você vai ver que elas pegam só as comidas industrializadas, as comidas com muito açúcar, com muito corante, com muito conservante, pegam refrigerante, algumas pegam bebidas alcoólicas. Então, elas pegam as piores alimentações, elas pegam o lixo. Vai pela facilidade, né? Pela praticidade e pela comodidade de estar sozinho, não ter ninguém que precise desse... E mais pela fisiologia. Por que pela fisiologia? Eles também, as pessoas com mais idade, elas não têm a percepção da desidratação. Eles não têm aquele feedback do cérebro, perdido, de você desidratou. E reduz a palatabilidade também, né? Reduz muito a percepção. Reduz muito, então... E o próprio olfato também. Sim, porque aí por isso buscam mais alimentos que dão mais prazer, que têm maior palatabilidade, que são os ricos em açúcar, em gordura e em glutamato, né? Que aí manipulado pela engenharia genética, além do fato, Celeste, está certa a comodidade. É uma coisa mais prática, mas em termos assim... de saúde, não tem nada a ver. Então, aí elas têm desequilíbrios ecológicos, né? Porque se a gente não cuida da nossa própria ecologia, como é que a gente vai querer cuidar da ecologia do planeta? Eu vinha pensando sobre isso e falei assim, a única coisa que eu posso fazer é cuidar da minha. Porque cuidar do planeta é difícil, não é fácil. E o que as pessoas idosas, elas devem, então, né, com mais idade, elas devem ter atenção, buscar comer, ficar ligado aí, olha, não come isso, come aquilo. É diferente o tipo de orientação? A orientação é a mesma. Evitar os excessos de gordura, evitar excesso de açúcar, até porque os idosos têm que ter um controle maior com o açúcar por causa do maior incidência do desenvolvimento de diabetes, do tipo 2, que é relacionada à má alimentação ao longo da vida. Então, ela tem que ter maior controle com isso também. Então, menor quantidade de açúcar, menos gordura, mais frutas, legumes e verduras. Mesmo as pessoas têm o hábito de comer menos, principalmente quando moram sozinhas, por conta de que acham e têm a cultura de que dá trabalho o preparo. Tem que higienizar, eu tenho que preparar, não é algo que eu pegue o pacotinho e abra, né? Então, como dá trabalho, eu moro sozinha, então, e já não tenho ninguém que ajude, ninguém que olhe, eu posso comer o que eu quiser. Isso traz uma piora na qualidade de vida, na saúde, que vai... piorar a vida da pessoa como um todo. Então, o ideal para todas as idades, sempre alimentação mais natural, com mais líquido, água, então frutas, legumes, verduras, sempre não esquecer da proteína. Também tem isso, as pessoas evitam um pouco comer proteína, então carne, mesmo que seja do ovo, né, do frango, peixe, a proteína de soja. Dão mais prioridade ao carboidrato, que é o que mais tem palatabilidade. Pão. E também que libera endorfina, né? E aí tem a sensação de prazer, de bem-estar. Então, dão preferência para isso e o corpo entra em desequilíbrio. Porque o corpo precisa de equilíbrio nutricional. Isso diz, para ter equilíbrio, eu tenho que ter todos os macronutrientes, carboidrato, a proteína e a gordura, de uma forma saudável, como o azeite, né? E os micronutrientes que vão limpar o nosso organismo, que vão causar o melhor funcionamento das células, que vem, então, esses micronutrientes das frutas, legumes e verduras. Então, o equilíbrio é tudo isso. Tem o pior que na nossa cultura a gente tem excesso de derivados de leite de vaca. Só que nós não temos, principalmente as pessoas que são do grupo sanguíneo O e o grupo sanguíneo A, nós não temos as enzimas. As enzimas são as substâncias que fazem a quebra dos alimentos para que eles possam se transformar em matéria viva, na nossa matéria viva. Então, a gente já não tem geneticamente as enzimas para quebrar o derivado do glúten, que é uma proteína que dá a textura e a delícia por determinados cereais, mas a gente não tem a enzima para quebrar o glúten transgênico, que hoje ele é transgênico, ele é geneticamente modificado. E não temos, a partir de 6 anos, enzima para quebrar
a lactose, que é um açúcar que tem no leite, nem as proteínas do leite de vaca. Então, tudo isso provoca um processo inflamatório de envelhecimento. E, com isso, doenças que poderiam ser evitadas. Agora, a pessoa de idade como a criança, ela precisa de toda uma motivação para ela ter a disponibilidade de uma boa alimentação. E tudo começa com informação. Eu vou fazer um adendo sobre a lactase, que é o que você está falando. Não é nem que a gente não tenha. Na realidade, é uma redução da produção ao longo da vida, principalmente na terceira idade. E há um problema também intestinal que muitas pessoas não conhecem ainda, não sabem que tem. E aí, como não procuram médico, não descobrem, que elimina muito, ou grande parte ou tudo, dessa lactase que a gente tem, sim, na parede intestinal, que é a disbiose. Se a gente não tem o equilíbrio intestinal e existe a disbiose instalada no nosso intestino, aí a gente perde a lactase e por isso cria uma reação mais alérgica quando toma leite e derivados do leite, aumenta muco, né? Aumenta alergias, intolerâncias, diarreias, mas isso por conta de talvez um desequilíbrio intestinal que pode ser tratado também. Perfeito. Eu queria que vocês falassem... O que acontecia, o que ela está falando, quando o leite não era pasteurizado, industrializado, né? O leite ainda tinha um equilíbrio, que são essas bactérias que reflorestam o nosso organismo para diminuir esse problema. É uma série de problemas em cascata. E, na verdade, assim, né, só aproveitando o gancho aí, o pessoal assim, de mais idade, etc., gosta muito do café com leite, né? Toda hora o cafezinho com leite. E aí... essa questão do leite pode ser complicado, né? A gente pode tratar o intestino. Tratando o intestino, a gente consegue reduzir. Não precisa ter o excesso do consumo do leite. Tem que ter o equilíbrio. Tá. Gente, olha só, como o tempo está correndo muito, eu queria que vocês falassem ainda, porque vocês estavam preocupados com isso, a questão do refrigerante, né? Calor, essa época toda, todo mundo adora tomar um refrigerante. Verdade. E aí, isso é bom? Quais são as preocupações, quais são os cuidados? O cuidado por exemplo, eu habitualmente já consegui me libertar dessa desgraça. Mas muitos clientes vão dizer assim, pô, eu vi você lá com sua família tomando refrigerante, no shopping. Aí eu vou dizer, é verdade, mas... É uma exceção, né? O que acontece? Eu, como todos vocês, também peguei muito sol, fiquei lesado com o meu cérebro funcionando mal, e com uma sensação de falta de energia. Com a propaganda, e também é porque é gostoso, você chega e acaba seduzido pelo refrigerante, porque ele está cheio de cafeína, que dá uma falsa sensação de energia. Tomei sim, mas me arrependi. Mas se eu não tivesse consciência, teria tomado muito mais, o que seria pior. Então, o que acontece? Quando a gente toma um copo de refrigerante, para a gente retornar ao normal, a gente teria que beber 32 copos de água para corrigir a diferença de pH. E aí a gente usa o refrigerante e não faz a reposição. Agora, o macete é você pegar chá verde em cápsulas, é um macete. Você pega chá verde em cápsulas, toma o chá verde em cápsulas, desde que não seja depois de 3 horas da tarde, que você vai ter a sensação que você quer no refrigerante. Nem também junto com as refeições, né? Porque tem que ter um intervalo de 1 hora no intervalo das refeições para qualquer chá, qualquer erva, porque elas podem interferir na absorção de alguns nutrientes, como o ferro principalmente. E o outro macete é você jogar o limão, a laranja, né? As frutas na água gelada e beber. Agora, a sensação de falsa energia ou de energia, você pode usar o guaraná também, você pode usar guaraná, você pode usar o chá verde, que dá o ânimo que você quer. Os repositores, água de coco, alguns repositores hidroeletrolíticos que a gente chama bem geladinhos, substituem bem o refrigerante. Eu acho que é uma questão de educação nutricional, mudança de hábitos e escolher o que você quer para a sua vida. Né? Porque tudo tem um preço. A gente tem que saber disso, que na vida todas as escolhas têm um preço. E a gente vai... o corpo vai responder conforme você vai consumir os alimentos ou não. Então, você escolhe. Se você está se sentindo bem, não teve nenhum problema, nenhum retorno ruim, você continua tomando. Mas refrigerante é bom dar uma evitada no excesso. Tudo é excesso. Para dar equilíbrio ao organismo, para cada copo de refrigerante, são quantos de água? 32 copos de água. Uau!
Você já tinha ouvido falar sobre isso? Para pensar duas vezes, né? Tem que pensar duas vezes mesmo antes da gente equilibrar. É uma escolha. Porque a acidez desse programa que eu canso de falar, a acidez é uma das causas de inflamar o DNA e doenças inflamatórias, obesidade, diabetes, etc. E o próprio ar também que a gente respira, ele está muito ácido. E ele mexe no nosso DNA. Quando você introduz mais um fator, sem ter nenhuma noção, você está causando doenças sem saber. Pois é, né? Basta a gente respirar. Sim. Mas Já está sujeito, mas respirar. Mas tem como evitar os excessos. Tem pra gente equilibrar. Por isso que a gente está conversando aqui com dicas excelentes que vocês estão trazendo aí para o nosso telespectador. A gente já vai para o nosso último intervalo, mais uma paradinha, e a gente volta e eu quero que vocês ainda falem um pouquinho sobre a questão dessa alimentação detox. Informação é igual à água, a gente não vive sem ela. É isso aí. Essa história do detox é bom mesmo? O que é que faz? Qual é a diferença e quando usar? Ok? Intervalo. Cabeça pra cima. Isso aí, gente, muita coisa para a gente falar sobre alimentação saudável, né? Muitas dicas, e a gente nem precisa estar falando aqui sobre cardápios, etc. A gente vai falar muito mais sobre conceito, porque o que a gente quer é isso, transformar a mente das pessoas, né? Fazer com que elas entendam os conceitos, fazer com que nós entendamos os conceitos e com isso a gente possa ter uma alimentação saudável que transcende o verão, né? Mas é o tempo todo. Mas aí, essa história da alimentação detox, que negócio é esse? Isso é bom mesmo? Para que funciona? É muito importante em certas ocasiões, em certos momentos da vida, principalmente depois de abusos no consumo de alimentos, então depois de festas, depois de viagens que você relaxou e se liberou, depois do final de ano que a gente passou com festas, com muitos alimentos gordurosos e açúcares. Então é importante a gente fazer uma detoxificação mesmo do fígado para que ele funcione bem. Então é importante, na dieta detox, o que a gente mais fala é em evitar. Então vamos evitar gordura, excesso de gordura. Então, fritura mesmo, zero. Carnes gordurosas, então, frango só sem pele, evitar o consumo de carne vermelha em pequeno período, evitar açúcar também, eu tenho que evitar molhos cremosos, evitar um pouco do excesso de leite e derivados do leite e inserir mais alimentos como as frutas que têm mais líquido, como a gente falou lá no início, então colocar mais melão, melancia, abacaxi, laranja, limão na alimentação. Não esquecer das verduras, elas são essenciais, elas varrem o nosso organismo, o excesso das intoxicações que a gente consome e tudo mais. Então, aumentar verdura, aumentar legume e, se puder, colocar o suco verde, que a gente falou ao longo de todo o programa, que a gente pode fazer tanto esse de abacaxi, como outros também pode colocar maracujá com limão, pepino e couve. Eu posso colocar laranja com limão, pepino e couve, sempre colocando pepino e a couve para detoxificar. Então, e isso vai limpar o teu organismo. Vai limpar o seu organismo. E evitar alimentos muito quentes nessa época mesmo, que já ajuda também a detoxificar. Perfeito. Água, né? Não podemos esquecer da água. Isso não pode esquecer. Consumir maior quantidade de líquidos é fundamental. Perfeito. É isso aí, queridos. Olha, brigadíssima pela presença, participação de vocês. Eu quero que o senhor diga aí, deixa aí no site, para o nosso telespectador ver a história do sorvete detox, entendeu? Porque eu também vou lá olhar e quero descobrir o sorvete detox, tá bom? É só entrar no Facebook, botar D maiúsculo, Dr. Álvaro Afonso, tudo junto, D maiúsculo, e vai encontrar 30 novidades todos os dias sobre, a gente diz assim, viver faz mal à saúde, porque inflama os genes. O suco detox e os macetes que a gente dá desinflamam os genes. Então é só botar lá, D grande, Dr. Álvaro Afonso, tá tudo lá. E aí viver vai fazer muito bem, vai ser muito bom. Diminui os danos, né? Fica mais fácil viver. É isso aí, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Por vocês estarem aqui, por nos ajudarem a passar melhor o verão e trabalhando melhor a alimentação, que é super importante para a qualidade de vida. É gratificante ver que as pessoas melhoram com a nossa informação. Então é muito importante Dá passar. Dá muito gosto também, né? É verdade.
obrigada mais uma vez a vocês. Obrigada a você também que participou conosco aqui durante esse programa. E você já sabe, né? Aqui no Cabeça para Cima a gente sempre termina o programa com boa música. E é assim que a gente vai fazer hoje também. Deixo vocês com a boa música terminando o nosso programa. As promessas